sabedoria do alto. Nós abençoamos a sua vida, toda a sua casa e o seu ministério, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Peraí, gente, tem só que organizar. Isaac, eu vou te chamar no final, pode ser? Guilherme, tudo certo aí? Recebeu tudo? Então tá, eu tenho que combinar, conversar tudo antes para começar, né? Para não é que eu brigo, é para não precisar, né? Mas eles já estão acostumados comigo. Bom dia! Que bênção, gente! Glória a Deus! Sempre é um privilégio estar aqui, tá? Eu falo que eu sempre, assim, dá um nervoso subir aqui, mas faz parte, né? Glória a Deus. Se não for assim, eu acho que se eu não tivesse essas questões, assim, de ai, que nervoso, ai, meu Deus, será que... Aí eu acho que eu ia confiar demais em mim. Falei, pode deixar que eu vou lá, né? E aí Deus faz essas coisas. Cadê? Vamos lá, vamos começar aqui, ó. Aê, glória a Deus. Quando eu recebi o convite... primeiro, peraí. Nós temos um stand ali no fundo. Você já foi ver lá o stand? Não deu para ver que a gente foi chegando, né? Aí, no final, nós vamos acender a luz ali, para você ver. Tem um monte de livro bom aqui. Inclusive, se você ainda não leu o meu livro Diário de Júlia, eu trouxe aqui, porque tem que fazer propaganda, né, gente? Diz que a propaganda é a alma do negócio. E esse ano, eu reimprimi, porque acabou. E as gerações vão crescendo. Então, é o seguinte, tem muito jovem e adolescente que ainda não leu meu livro. Tá? Se é o seu caso, leva lá para a sua cidade. Né? Pastor Amós está ali. Diz que ele é bom de venda. Eu quero ver, vamos ver. E aí a gente fez uns adesivos super legais. Quem me segue no Instagram, @Resgate da Humanidade, coloquei lá para vocês verem. E nós temos um monte de adesivo legal, que eu acho que adesivo é a cara de jovem, não é? Eu não. Passou, sim, essa fase? Está difícil atualizar essa moçada, assim, né? Eu fico assim pensando, meu Deus, é tanta coisa. Às vezes eu pergunto meus filhos assim, o que é isso que eles estão falando? Eles vão falando aqui, atualizando. E nós temos adesivos exclusivos que não estão à venda, só para quem comprar o Diário de Júlia, tá? Depois você vai lá ver, conferir, tá bom? Então vamos começar. Pode começar a gravar a partir de agora. Glória a Deus. Teve um momento, no dia do documentário Radicais Kids, o documentário foi passado lá na sua cidade? Glória a Deus. O que acontece? Teve um momento que teve um testemunho do pastor Guilherme Rigonato. Vocês conhecem ele? Trabalha na Vinha FM, é pastor de jovens lá em Goiânia. Eu falo que ele é o meu pupilo. Por quê? Porque eu fui a primeira líder de célula dele. Eu era uma líder jovem, nossa, quase adolescente, né, para não fazer as contas aí. Brincadeira, não tem problema com isso não. Mas também não vou falar quantos anos eu tenho. Mas eu tinha 19 anos quando eu liderei o Guilherme. E ele, né, já casado com filho, já dá para calcular, né? E o que acontece? Dentro do testemunho dele do documentário, o pastor Aloísio também deu um testemunho sobre ele. E na hora que o pastor Aloísio falou isso, que o pastor Aloísio ele também é profeta, só que ele profeta falando, pregando, e muitas vezes é muito sensível à profecia dentro da pregação do pastor Aloísio ou quando ele está testemunhando. E ele falou algo sobre a identidade do Guilherme Rigonato, que na hora eu falei assim, ó, isso aí é para a nova geração. Ele está falando do Guilherme, mas essa é a identidade da nova geração. E eu queria passar um trechinho, pode ser? Rapidinho, uns minutinhos, só para introduzir você. Aí eu.
Amém, é isso aí só. Então, você viu o pastor falando que a identidade é forte e a identidade chega a ser inabalável. Então, essa é a identidade dos jovens hoje. Uma coisa que o pastor João falou ontem, que ele falou o seguinte: tem uma geração que nasceu já no berço da graça, com a revelação da graça de Deus. Nós viemos mais um pouquinho antes ali, tivemos que aprender muita coisa, e Deus mudou as estações, a dispensação, o nosso foco como igreja, dentro da nossa visão. Então, nós temos uma nova geração que está vindo aí com a revelação da graça de Deus, que é poderosíssima. Então, a sua identidade tem que ser inabalável. E você precisa tomar posse disso. Deixa eu abrir um texto aqui da palavra de Deus, que diz assim, 1 João 2,14. Está com sua Bíblia aí? Pode abrir. De papel, vocês trazem? De papel, não? Trazem? Deixa eu ver, levanta. Ô, glória, que benção. Abre, vou esperar. João, 1 João, Novo Testamento. Não, tem que ter paciência, não é? Porque a pessoa já traz a de papel e os outros. É o quê? É celular, gente? Deixa eu ver também. Ah, se não tiver uma Bíblia nesse celular, seu celular não serve para nada. Porque vai falar que você recebe ligação, também não recebe. Né? Então, tem que ter pelo menos uma Bíblia aí. Meu celular não serve para receber ligação. Pode perguntar meu marido aqui. Sei nem como é que funciona para apertar o botão e ligar. Já abriram? Eu vou esperar vocês abrirem. 1 João 2, 14. Como é que você vai lembrar depois das coisas que eu falei? Ó, vou mostrar para você, ó, meu esboço. Se você me pedir, não vou dar. Olha aqui, ó, está tudo na minha cabeça. Deus que me guarde aqui das coisas que eu falo. Por isso que você não vai encontrar pregação minha no YouTube. Você já me viu pregação minha no YouTube? Não tem. Eu fico à vontade aqui com vocês. E hoje em dia, meu Deus da glória. Tudo que eu falo é usado contra mim depois. Então, vamos lá. 1 João 2,14 fala assim, filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. E aí tem uma palavra aqui específica aos jovens. Eu vos escrevi porque sois... Então fala para a pessoa que está do seu lado, você é forte. Forte. Aê, meu povo. E tendes... Não, e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Então, você é forte, a palavra de Deus permanece em você e você vence o diabo. Essa é a sua identidade forte e inabalável. Agora me fala, na prática, como que tem sido isso? Precisamos avaliar aqui. Porque se você não é o que a palavra diz sobre você, tem alguma coisa errada. Porque você é isso aqui. Jovens, vocês são fortes. O jovem não é forte só na força. Vocês são muito fortes. Glória a Deus. O que seria da geração agora, né? 40 mais, se não fosse a força dos jovens. Quem que ia trocar essas cadeiras aqui desse auditório, gente? Os jovens. Mas a força do jovem não é só física, não é só do vigor físico. A sua emoção é forte. A sua mente é forte. O seu espírito é forte. Qualquer coisa fora disso não pertence a você. Então, quando o pastor Aloísio falou sobre a vida do Guilherme, falou assim, eu fiquei impressionada. Tem um testemunho desse, de alguém que não distribui elogios assim, não. Falar que você tem uma identidade inabalável. Pode vir qualquer coisa, você permanece. Então, isso aqui é muito poderoso. Isso aqui são os jovens. Vocês são fortes. Nós estamos no tempo agora do carnaval. E nós entramos em guerra. Então, você não veio para uma festa. Você veio para um treinamento de guerra. Porque o que está acontecendo lá fora é muito triste. É muito lamentável.
Mas é por isso que Deus nos escolheu, para que a gente possa sair daqui e guerrear contra as pessoas, não, contra o maligno, porque a Bíblia fala, tendes vencido o maligno. E o pastor Francisco falou ontem, e eu já tive que me arrepender ontem mesmo, que ele falou assim, ó, você se corando para chover, para acabar o carnaval? Eu falei, está errado. Como que acaba com o carnaval? É quando as pessoas se convertem. Aí, em vez de ir para o bloquinho, ela vem para a igreja. Esse é o nosso trabalho. Então, achei bonito que nós tivemos o Descende. E aí, meus filhos foram, eu acho isso tudo muito legal. Eu acho que é uma capacitação assim, para os jovens, é um mover de Deus. A presença da igreja é que tem salvado esse mundo, gente. Esse povo lá fora só não está pior por causa da gente. Porque tem luz brilhando aqui. E aí eles têm um momento de levantar o sapato. Primeira pergunta que eu fiz, gente, como é que é o cheiro dessa hora, né? Porque assim, todo mundo levantando o sapato não deve ser uma coisa agradável, né? Mas deixa essa parte para lá. E ninguém falou isso, só eu que comentei. Falei, nossa, que espiritual que eu sou, né? Só que aí, tá, é muito bonito, você levanta o tênis. Só que agora é a hora de calçar o tênis e ir para a escola, abrir o núcleo. Não, pastor Felipe, já vou desafiar aqui. Ó, Videira BH, 2 células só na escola. E eu na Rede Kids já estou com 15. Ó, pastor Felipe, não é uma competição, tá? Isso não é uma competição. Poxa, sabe por que eu estou falando isso? Pode voltar lá para o meu negócio bonito. Porque as irmãs, elas trabalham nas escolas, na sua maioria. Então, já é um trabalho. Trabalho tem regras. Então, elas já têm que o quê? Encarar ali um superior, perguntar se pode, e se pode ela faz. Mas sabia que tem escola que não deixa você pregar? Não deixa. E aí eu falei, nós precisamos descobrir uma técnica de evangelizar sem falar de Jesus. E a gente faz isso. Vocês querem saber? Siga-me para mais dicas como essa. Eu falei, Senhor, a irmã está lá, cheia do Espírito Santo, dá uma estratégia para a gente pregar na escola sem falar de Jesus, porque Jesus é a palavra proibida lá. Aí nós tivemos uma estratégia. Porque toda escola gosta de princípios. A irmã fala de princípio. Só que essa irmã, ela é cheia do Espírito Santo. Então, quando ela entra, Jesus entrou com ela. Então, ela não precisa falar de Jesus, porque Jesus já está lá, ministrando para essas crianças. E Deus vai continuar fazendo, até a gente poder fazer abertamente. Eu falo assim, não tem nada que te impede, numa escola, por exemplo, porque você é um estudante, você está lá. Você está lá, você sentou numa rodinha, mesmo que na sua escola fosse proibido, eles ficam vigiando que vocês conversam? Não, né? Acho que não. Fica. Quem falou que fica? Mas você precisa dessa identidade forte. Você acha que você está na escola só para estudar? Não. Tem algumas escolas que têm ensino religioso, as coisas cristãs, assim, né? Aí eu falo para meus filhos, se você tirar nota baixa nessa matéria, você vai ver. Vai conhecer meu chinelinho da lei. Porque você não está lá só para estudar. Você tem que estudar, óbvio. Porque se você não estuda, você não entra, você não acessa portas que só o estudo pode colocar. Então, tem acessos. Então, você precisa estudar para poder entrar, como é que o povo fala? Nas camadas. É assim? É camadas? Como é que chama lá? Que o povo fala no Descende, que tem uns negócios das camadas. Esferas. Você precisa estudar para entrar nas esferas. Sei lá qual esfera que Deus te chamou. Então, você tem que estudar. Mas você não está lá só para estudar. Poxa, gente, imagina. Você está lá porque lá é a hora de calçar o tênis e pronto, Deus te chamou para isso. Então, se eu e minha turma ali dos 30 mais, estamos abrindo núcleo nas escolas, por favor, espero que os relatórios mudem, amém? Posso contar com vocês? Então, tá bom. Deus me dê graça
Em nome de Jesus. Agora, olha só, 1 Pedro 2,9. É um clássico, né, dos versículos aqui. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não, fica aí. Cadê a Bíblia? Vamos abrir. Abre lá, marca, dobra, risca, celular, printa. Ó, gente, @resgate da humanidade. Se eu não ver lá um story com um desses versículos me marcando, você não fez a tarefa de casa. Vamos lá? Um dia meu filho me pediu para ter TikTok. Pastor Luiz tem TikTok, você sabia? Se você não sabia, porque você não segue o pastor Luiz no TikTok. Só que aí eu falei para ele assim, tá bom, você vai fazer o que no TikTok? Você vai produzir conteúdo? Então não abre. Porque se você não vai produzir, você vai consumir. Aí é uma perda de tempo, não é? Aí poderia estar estudando. Então não sou contra redes sociais, tá, gente? Inclusive eu tenho, estou divulgando aqui o tempo todo. Mas você nasceu para um propósito. E nós precisamos entender isso. Mas isso tudo está ligado à sua identidade. E sério, gente, vocês são jovens. Você sabe, quando a gente chega na minha idade, você fala assim, nossa, se eu tivesse o vigor com a cabeça que eu tenho. Mas aí Deus não faz nada, assim, não deixou nada perfeito nessa terra. Só na glória que a gente vai ser perfeito. Então, não tem, a gente tenta, né? Agora, estou começando a fazer exercício. Eu era a rainha do sedentarismo, você acredita? Aí, Jesus mudou minha vida. Me converti, mas eu caí num golpe. Vocês podiam fazer golpes assim. Fui convidado para o aniversário. Aí, vocês acham que foi para o rodízio de pizza? Não, para a academia. E eu fui murmurando. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, onde o povo está a cabeça? Vou ter que suar. E fui e me converti. Mas o povo fala que é seita, né? Misericórdia. Mas tá legal. Vamos ver, né? Já fui 4 vezes. Nossa. Gente, isso para mim é avivamento. Porque eu não sou mais jovem, mas eu preciso ser uma velhinha jovem. Senão, como é que faz, né? Minha utilidade fica pouca. Eu não consigo fazer tanto como eu gostaria, né? Mas volta aqui. Isso aqui é o seu versículo. Por isso que eu falei, marca, decora. Encontra isso aí depois, lá na sua casa. Porque você, olha aqui, é uma raça eleita. Sacerdócio real. Sacerdócio é aquele que entra na presença de Deus. E Jesus já nos deu isso na cruz. Nação santa. Isso aqui eu acho lindo. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Você pertence a quem? A Deus. Então, apesar da gente poder fazer muitas coisas, a gente não pode fazer tudo. Por quê? Porque nós não somos de nós mesmos. Lá fora, nos bloquinhos, as pessoas acham que tem uma certa liberdade e alegria, mas não, elas estão sendo conduzidas pelo diabo, escravas nas suas mentes. Mas nós somos um povo que é de Deus, um povo livre, santo, abençoado. Mas eu sei que não é fácil. Na minha faculdade eu tinha um núcleo. E não sei se era por causa das matérias, porque na minha época, eu nem sei como é hoje mais, mas você não tem uma turma, com exceção de outros cursos, acho que a maioria você pega matérias. Então, você não tem uma turma da faculdade, assim, eu tenho a turma da matéria. Então, tem muito rodízio, você não encontra o pessoal todos os dias, né, na minha época. E aí, a gente fazia o núcleo, aí tinha um povo que ia lá, e o povo chorava, mas não voltava. E eu ficava numa crise, eu falava, gente, a menina saiu daqui chorando. Aí a menina saía chorando do meu núcleo e ia para onde? Para o boteco de frente à faculdade. E aí eu saí em crise, né? Que a gente tem as crises. Eu falo, nossa, não está dando certo esse núcleo. Aí eu chegava lá no boteco da porta da faculdade, o povo rindo, feliz, bebendo, alegre. Eu falei, esse povo é que é feliz.
Eu estou aqui, comecei na igreja, agora eu estou sofrendo por esse povo que está feliz ali sentado. Eu era jovem, você lembra, na idade que eu comecei na igreja. Só que isso não é verdade. E eu fui tendo experiências com o Espírito Santo lá, eu falava assim, não está aí a alegria. A alegria é na salvação das pessoas. É quando a gente tem realmente a experiência da graça de Deus, eu quero falar disso aqui também, mas a nossa alegria é em Cristo. Mas se você não entende a sua identidade e propósito, você cai em muitas armadilhas. E o que o diabo faz muito nessa geração? Fala assim, distrações. Eu já dei a deixa, Guilherme. Próximo. Aí, gente, não pode conversar com a projeção ali, viu? Aí. Brincadeira, se eu não fizer isso, eu não sou eu aqui, né? Mas o que acontece? Se você já sabe quem você é, por que a gente não consegue, então, ganhar muito mais, conquistar muito mais? Porque muitas vezes nós estamos distraídos. E o diabo é muito bom para fazer isso. Nessa foto aqui eu botei um monte de celularzinho, mas foi só uma imagem. Porque nós podemos ser distraídos com muitas coisas. É a única coisa que vai impedir do seu propósito. Porque quem pode te segurar? Se foi Deus que te chamou, Deus que te escolheu, quem pode impedir o propósito de Deus na sua vida? Não é o diabo. Porque o diabo não tem poder sobre nós. Ele já foi derrotado na cruz. Então, mas nós podemos nos distrair. E aí, Romanos 12:2 diz assim, pode abrir sua Bíblia aí. Toda vez que eu falar um versículo, eu quero ver uma movimentação na cabecinha de vocês, assim, vocês, tá. Só não pode responder o WhatsApp agora, hein? Olha o que a Bíblia diz, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a Bíblia fala que é possível a gente se moldar segundo as coisas deste mundo. Porque nós estamos no mundo, mas Jesus diz que nós não pertencemos a este mundo, apesar de morar aqui. Então, o que acontece com o mundo? Você não precisa ir atrás, você já está nele. Então, na sua escola, o mundo está lá, você vai no cinema, o mundo é o cinema. No Spotify, nós moramos aqui nesse mundo, então tem muito secularismo, e nós precisamos tomar cuidado com essas influências, porque o diabo, ele não aparece como aquele capetão do Stranger Things, sabe? Eu acho que o diabo se ele fosse assim, o Vecna, estava bom, não era? Gente, se você não assistiu, não estou indicando nada para ninguém, tá? Não vem falar assim, a pastora falou lá, né? Cada um com a sua classificação de idade, todo mundo tem um pai e a mãe aqui. Não vai falar que eu autorizei nada, não. Porque eu já descobri que o povo usa meu nome. Não, porque a pastora Larissa falou. Vocês vigiam. O diabo não aparece assim, igual no Stranger Things. Ele aparece igual nos doramas. Tem um dorama que eu não assisti ainda, mas olha o nome. Meu demônio favorito. É demônio? Não é. É. Meu demônio favorito. E é um cara simpático. Viu, meu bem? Simpático. É assim que o diabo aparece. Bonitão. Mas hoje em dia é interessante que a coisa está tão explícita. Na nossa época, quando a gente era um pouco mais jovem, era assim, mensagem subliminar. A gente precisava investigar tudo. Não, tem alguma coisa escondida nessa imagem. Vamos rodar o vinil para trás para ver se o diabo está falando ali. Não, porque se você virar a Coca-Cola do avesso, vai estar lá, Senhor Satã. Hoje, você não precisa mais investigar nada. Já é a série meu demônio favorito. E o capetão do Stranger Things lá. Mas sabe o que me preocupa? E isso Deus falou comigo assim no Stranger Things, misericórdia.
Não estou indicando para ninguém. Essa parte eu vou deixar gravada. É porque o diabo ele não esconde mais o que ele vai fazer. Ele fala, ele chega e ele fala. E lá no final, já vou dar o spoiler, ele fala exatamente por que ele usa as crianças e os jovenzinhos. E ele fala com aquela vozona de capetão, porque eles são meus veículos. Eu uso as crianças e os jovens porque eles são fracos. Não a gente, porque nós somos o quê? Então o diabo não pode te usar porque você é forte. Agora, se o diabo está usando um dos nossos aqui, na enganação, porque jamais, né? Eu achei interessante a Heloísa. A Heloísa está descobrindo, né, o mundo bíblico, né? Ela falava assim, mamãe, eu se fosse a Eva, jamais comeria a maçã, né? Na cabeça dela, a maçã, eu nem de cobra eu gosto. Eu falei, não é, minha filha? Eu tenho certeza que você não comeria. Mas o diabo, ele nos engana, é no engano. Por isso que ele não aparece como Vecna, ele aparece como ator de dorama. Gente, é só um exemplo, tá? Tá? Na minha época, eram os de Hollywood. Hoje é os da Coreia. Gosto é gosto, tá? Mas ele disfarça. Ele fez isso, a Bíblia fala que ele enganou. Mas como que ele vai te enganar? É quando você perde noção de quem você é. Por isso que a sua identidade é tão importante. Por isso que o diabo tenta te distrair. Por isso que quando você entra na rede social, você começa a ver aquelas pessoas. E aí você começa, nossa, eu acho que eu queria ser assim. Ah, feliz é esse povo que está aí. E aí você começa a desejar coisas que não fazem parte de quem é propriedade exclusiva de Deus. E eu pedi graça para Deus para eu não ser religiosa aqui. Porque não é uma questão de, eu posso fazer isso? É o seguinte, para ser aceito por Deus, você não precisa fazer nada. Mas lá em Romanos diz que você não pode se parecer com esse mundo. Que você não pode deixar se moldar com as coisas desse mundo. Por quê? Porque senão você vai cair numa armadilha. E vai começar a fazer coisas que não combinam com você. Então é uma proteção. Por isso que a frase clássica de toda mãe, vai ser meu próximo adesivo. Você não é todo mundo. É um clássico, é uma verdade. Eu vou achar esse versículo na Bíblia ainda, você não... Estou brincando. Acho que é esse, Romanos 12, está escrito, você não é todo mundo. Não vos conformeis com este século, porque senão o diabo vai colocar uma venda. Ele vai colocar... Você sabe quando sobe aquela fumaça aqui? E aí tem aí a fumacinha? Joga um pouquinho aqui. Vamos lá, ver se o pessoal está... Quando tem uma fumaça, você passa a não enxergar direito as coisas. E o diabo te engana dessa maneira. E ele vai atuar numa coisa muito importante, que é o seu coração. O coração é fonte. E a Bíblia diz, sobretudo, o que se deve guardar, guarda o seu coração. Mas os jovens usam esse versículo só para falar que está apaixonado. Eu não vou orar com esse irmão porque eu estou guardando meu coração. Guardar o coração é proteger a fonte. Porque fonte, se sujar, suja todo o resto. Então você precisa guardar o seu coração, sua mente. Mas como você vai guardar o seu coração se você está expondo ele nas redes sociais para qualquer, sei lá, assunto da internet? Você não tem controle do que você vê. Não tem. Queria ter. Mas lá na internet tem um negócio chamado algoritmo, que às vezes ele trabalha para o Satanás, você sabe, né? Às vezes. Quando as coisas... Por que coisa de crente não viraliza assim? Sabe o que eu reparei? Meus posts de maior engajamento
é quando eu faço humor. Por que não é o que eu dou uma palavra, né? Mas não é culpa de quem está lá, é o algoritmo. Nós não temos controle, mas estamos lá, abrimos a porta do nosso coração para várias coisas entrarem. Isso é perigoso. Então, não vou falar assim, ó, pare de usar o seu celular na rede social. Porque eu acho que você tem que estar lá, sendo luz. A partir de agora, vamos produzir conteúdo, gente? Um versículo, né? E é engraçado os jovens hoje, olha, gente, eu não me acostumo com essas tendências. Os perfil hypado é os que não tem post nenhum. Reparei aonde? Dos meus meninos. Não tem. Falei, cadê os conteúdos aqui? Vai entender, eu quero posts, ok, gente? Quero post, quero luz brilhando nessa rede social. Senão, para que nós estamos lá? Nós estamos aqui para ser sal e luz, então vamos brilhar. Nós temos identidade forte, olha quem nós somos. Nós somos um povo de Deus. A Bíblia fala que nós fomos resgatados das trevas para a maravilhosa luz. Então nós precisamos brilhar aonde nós estamos. Quando você pega seu tênis chulezento lá do Descende e põe ele no pé de novo, você vai caminhar para brilhar na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho. Esse é o seu chamado. Você está aqui para recarregar sua bateria espiritual. Na hora que sair ali, você vai brilhar. Não vai misturar. Deixa eu contar meu testemunho aqui rapidinho para vocês. Eu me converti aos 19 anos. E eu estudei 5 anos no colégio cristão. E eu ficava me perguntando por muito tempo, eu falei, gente, que coração duro é esse que eu tinha? 5 anos num colégio cristão, e eu não me converti, e lá tinha culto, lá tinha a palavra de Deus. E eu ficava nessa crise, eu falava, nossa, misericórdia, porque, olha, tinha evitado tanta coisa. Acho que eu entrei nesse colégio, eu tinha 13 anos, olha aí, que prejuízo. Só que aí um dia eu fui observar algumas coisas, que eu acho que não vou culpar ninguém, porque o coração era meu, né? Mas eu fiquei reparando depois, as minhas amigas. Tá vendo? Por isso que não pode ir para a rede social, elas não estão aqui, mas se cai na internet, fala baixo. Estou brincando. O que eu reparei? A minha escola não era genuinamente cristã. O que é uma escola genuinamente cristã? É quando todos os funcionários têm a mesma fé. Então, é uma escola que, apesar de ser cristã, glória a Deus, os professores não eram. Então, eu tinha devocional do Raul Seixas. Nunca esqueço. Eu achava o máximo. Falei, olha isso, professor, que ele é bacana. Raul Seixas no devocional. Não entendia nada, né? Mas já tinha alguma coisa errada, né, gente? Vocês concordam comigo que está errado? Então, tá bom. E aí, minhas amigas namoravam, a gente usava as mesmas roupas, a gente ouvia as mesmas músicas. E aí eu fui entendendo por que eu não converti. Primeiramente, a culpa é minha. Por que eu não converti? Porque eu era, sabe aquele videozinho do cara legal? A pessoa não converte porque ela é legal demais. Eu pensava assim de mim, falei, eu não dou trabalho dos meus pais, olha aqui, nunca fumei, nunca roubei, nunca bebi, nunca fiz nada, não faço nada. Então eu era ótima, né? E eu olhava minhas amigas crentes, legal, igual a mim, também não faz nada, olha que maravilha, vamos, né? Não tinha diferença. Só que, graças a Deus, todas elas hoje são convertidas. E uma das minhas amigas, inclusive, é pastora. E um dia eu virei para ela e falei, olha o que nós virou, hein? Falei bem errado mesmo, assim. E aí, eu percebi isso. Não tinha diferença. Por isso que eu pedi, assim, muita graça de Deus, para você não me entender de forma legalista, porque não é uma coisa de poder ou não poder. Porque nós podemos. Mas a Bíblia também fala que nem tudo convém. Por que nem tudo convém? Porque se a gente se misturar, nós não vamos atraí-los. E eu vou te falar quando é que eu converti. Nos meus
Pode deixar minha fotinha lá. Dos meus 19 anos, uma das minhas amigas, só que já não era do colégio, de festa mesmo, de farra, se converteu. Hoje, sabe onde que ela mora? Na Coreia do Sul, minha filha está lá. Viveu o seu dorama, sabe o que é? A Larissa Cabral. E aí, hoje ela está lá, glória a Deus. E aí, ela se converteu. E o nosso grupo começou a falar mal dela. Ah, porque a Larissa agora não faz nada, agora ela virou crente, agora ela não sei o quê, parará, parará. E eu, como boa cara legal, né, eu falei, gente, mas a menina, ela está tão feliz, vocês estão falando dela aí, mas ela está bem. Tá. Passou um pouco, aí começou a me ligar. Larissa, vai ter um encontro. Não, evento ponte na célula, né? Larissa, vai ter um evento ponte na célula, você podia ir. Só que ela estava me convidando de tabela, porque ela queria mesmo que a melhor amiga dela fosse. A gente era amiga, ela tinha a best dela. E aí ela foi, vai também? Eu falei, uai. Aí ela começou, como toda boa crente, a fazer o quê? Insistir. Não, tá bom, não preciso não, né? E ela começou insistindo, insistindo, insistindo. Aí chegou um certo dia, eu e a melhor amiga dela, eu falei assim, ó, vamos logo nesse negócio para a Larissa, desculpa a palavra, parar de encher o saco? E aí fomos. Evento Ponte. No Evento Ponte, eles passaram um filme, acho que Deixados para Trás. E eu me considerava uma pessoa cristã religiosa, dentro do que oferecia no catolicismo, eu estava dentro da lei lá, todinha. E aí eu pedi para ir no banheiro. Aí fui no banheiro. Aí eu fiquei lá, gente, misericórdia não, né? Que sei lá que falava, né? Falei, gente, será que isso é verdade? Depois você vê, o filme fala do arrebatamento. Falei, será que esse negócio de Jesus voltar, o povo vai embora, não sei o quê? E fiquei lá pensativa dentro do banheiro. Aí depois voltei. Passado o filme, eles começaram a contar testemunhos. E aí eu encontrei um pessoal que era a gente tinha amigos em comum que também se converteram. E aí eu falei, aquele cara ali, a gente gosta das mesmas coisas, das mesmas músicas. Porque até então eu achava que crente era um povo esquisito. Ah, esse povo com essas músicas, esse povo com essas roupas, esse povo não sei o quê. Quando eu vi amigos dos meus amigos convertendo e dando testemunho, falando o que Deus tinha mudado na vida deles, eu falei, uai, acho que eu vou aceitar esse convite para ir para o encontro. Mas aí, óbvio, arrumei uma ótima desculpa. Tinha prova na faculdade. Nossa, como que eu vou faltar a minha prova na faculdade? E aí o povo da célula, não, a gente te busca lá depois da prova. Eu falei, mas não é possível. Eu falei, tá bom. E se brincar, eu não lembro direito, mas eu acho que até pagaram para mim. Sabe aqueles laços bem amarrados. E aí, me buscaram na faculdade, eu cheguei, não fui na saída do ônibus, cheguei na chácara lá, que lá em Goiânia fala chácara. E aí eu lembro que eu me converti na palavra do arrependimento, na primeira. Porque na primeira palavra, como eu disse a vocês, eu nunca havia me convertido, porque eu achava que não precisava, eu já tenho Jesus no meu coração. Não tem nada na minha vida que desaprove, nunca nem fui presa, imagina, eu estou dentro da lei. Só que aí Deus colocou um espelho na minha frente. E eu vi o abismo. Porque você, quando você não conhece Jesus, você está longe dele. Eu falei, eu não posso ficar longe. Eu preciso. E ali Deus pôs no espelho e eu entendi que eu não era tão legal assim. Que o pecado, eu não sabia que era pecado essas coisas. Mas eu entendi o que o pecado estava fazendo na minha vida. Eu falei, não, eu preciso resolver isso. Então, converti nesse encontro com frutos, de forma radical. Minha vida realmente foi transformada, porque eu cheguei em casa, meu pai estava no segundo casamento, hoje ele está no terceiro, meu pai gosta de casar, é tão bom, meu pai gosta de casar muito, brincadeira. Ele faz tudo certinho, tá, gente? Só que no segundo casamento dele, não tinha clima em casa. Eu odiava a esposa dele. Sabe que você viver num ambiente de casa, eu faço tudo certo, mas não converso com as pessoas da minha casa? Era assim. Mas eu cheguei do encontro,
fiz? Primeira coisa, fui pedir perdão para ela. Eu, que nunca estava errada, fui lá pedir perdão. Meu pai ficou chocado, ado. Ele, o que está acontecendo? Ele não sabia administrar. Não, quero te pedir perdão, porque lógico que eu também fazia minhas coisas ruins com ela. A vingança acontece. E aí eu pedi perdão. A partir daquele dia, nem piadinha de crente meu pai permitiu nas festas de família mais, por causa do testemunho. Porque daquilo que Deus fez na minha vida de forma poderosa, eu entendi quem eu era. E aí depois eu conto a outra parte. Mas o que eu quero te mostrar? Depois que eu me converti, eu lembro de um episódio dentro desse assunto da distração. Não, desculpa, antes. Antes de eu converter, porque eu ficava me perguntando, por que eu não converti? Porque na primeira oportunidade eu fui transformada radicalmente. Mas eu lembro uma vez que uma amiga minha estava me evangelizando. Acho que eu estava no 3º ano. E aí, ela me deu um CD da Ana Paula Valadão. Acho que Preciso de Ti. Acho que era esse. E aí, aí comecei, não, que legal, comecei, né, me aproximar dela e tudo. E aí, comecei só a ouvir esse CD, antes de converter. Aí, um dia, eu não esqueço essa cena, parece que é um portal, assim, ó. Eu peguei meu CD preferido e esse da Ana Paula Valadão. Aí eu falei, eu entendi que o certo era ouvir as músicas da Ana Paula Valadão. Mas não fazia muito sentido na minha cabeça. Mas na hora eu falei assim, ó. O que tem? Esse é o maior laço do diabo na nossa vida como jovem. É o tal do, o que tem? É só uma música. Gente, ali, para quem assistiu aquele filme que eu não indiquei, sabe quando a Max está naquele outro mundo e abre o portal? O portal abriu para mim, o portal da salvação. Não, mas é ruim, não é aleluia. Naquela hora que eu falei assim, que tem? Eu nunca mais vi esse CD da Ana Paula Valadão. Botei meu CDzinho da minha cantora canadense lá e fechou. Deus me transportou para esse dia. Fechou. Aí depois, quando eu fui para o encontro, o portal abriu de novo, aí aquela cena dramática. Aí primeiro eu dei instrução, não sei para quem lá, aí depois comecei a correr. E entrei, graças a Deus. Para os mais antigos, é igual aquele desenho da Caverna do Dragão, que o portal para casa abre, eles nunca entram. Gente, tudo por causa do que tem. Não, mas eu estou na graça, eu não posso tudo. Você entenda, você não precisa fazer nada para ser aceito por Deus. Já é 2 Pedro 2,9. Mas nem tudo convém para você mais. Porque existem experiências, a gente já sabe, experiências de porta. E aqui tem uma, Isso aqui é a porta profética. Isso aqui é um exemplo da lei. Aqui só pode, entrada somente de pastores. Levanta a mão, quem passou por essa porta aqui hoje? Deixa eu ver. Bem alto para eu ver. Gente, vocês não podem mentir, não. Teve um monte aqui. Mas só pastores. A lei é assim, ela fala, não pode. Mas a gente obedece? Não. Mas se eu falo, essa aqui é uma porta profética. Deus te chamou. Já vieram passar pela porta? Brincadeira. Nós temos experiências de portas que vão transformar a nossa vida. Eu até brinquei, postei lá no Resgate da Humanidade, que eu vi a Abel na porta dessa porta. Eu falei, não posso perder, meu meme está pronto. E aí ela estava parada aqui. Eu falei assim, gente, a irmã está em dúvida se ela tem um chamado pastoral, mas ela está ali, vamos ver se ela vai entrar na porta profética. Sem saber de nada, eu estou lá filmando, fazendo meme. E aí eu falei, estou esperando saber se vai entrar na porta profética, é só quem tem chamado pastoral. Dá para fazer um apelo, hein, pastor Felipe? Quem tem chamado, passe por aquela porta.
ai. Nós temos experiências de portas que transformam a nossa vida, mas acredite, tem oportunidades que a gente perde, porque a gente não está enxergando. E aí, na hora que eu entro, que eu estou assistindo uma série, que o capetão está falando que ele usa os jovens porque eles são fracos, eu falei, uai, e nós não vamos fazer nada contra isso? O homem está falando ali explicitamente na minha cara, mas tem gente que não vê. Já está estampado. É música, é tanta coisa que nos distrai, moda, mas não vou falar nada disso, não. Quem define o que pode e não pode, além dos seus pais, é o Espírito Santo. Pergunta para ele. Será que convém? Você precisa deixar sua luz brilhar, meu querido. Você tem um chamado de Deus. Nós precisamos sair daqui e brilhar. E Deus chamou. Só que aí o diabo vem numa rede social e fala assim, você não vale nada, olha aí, você não estudou, você não dá conta, você é o improvável. Mas está escrito aqui que Deus gosta desses. Por que Deus gosta dos que não são? Porque a glória é dele. E Deus não divide glória. Você sabe qual dos problemas desses artistas? Eu assisti um filme, não estou indicando, eu não indico nada aqui, só indico coisas de Jesus. Eu assisti um filme com a minha filha, Guerreiros do K-pop. E aí eu fui perguntar para uma mãe, e aí, você assistiu esse filme, o que você achou? Ah, não gostei não, esse negócio de demônio. Aí eu falei, mas eu amei. Gente, eu sou uma caçadora de demônios? Que isso se eu não sou, para quem não assistiu? Para quem assistiu, assistiu. Eu peguei o filme para ensinar. Eu assisto junto. Virou moda, não tem jeito. Não vou proibir. Não, tem coisa que eu proíbo. Mas vou ensinar, porque não adianta eu falar ali que é só entrada para pastores. Não adianta, é lei. Eu preciso que ela entenda no espírito. E tenha graça. E aí foi assistir o filme. Aí envolve banda. E você sabe por que esses artistas famosos sofrem tanto? A maioria envolve com droga, prostituição, porque eles estão recebendo muita glória. E essa glória não é deles. Toda glória é de quem? É de Deus. Então, quando eles recebem a glória que não é deles, eles não têm estrutura, porque eles são feitos de carne. Então a mente não aguenta, o corpo não aguenta. Qual que é o recurso? Vai para as drogas, vai para a prostituição, para suportar uma pressão como essa. Então, o filme já começa lá com as meninas do K-pop lá. Aí já comecei, minha filha, é o seguinte, nós não vamos nesse tipo de show aqui não, ó. Porque a glória é só para Jesus, viu? Está tudo errado isso aqui, ó. Vai ficar lá gritando para o artista. Não. Isso aí já está errado. Beleza? Beleza. E aí foi no filme. Aí aparece lá os demônios. Você vê que hoje os desenhos têm demônios. Nossa época não era assim. Aí tem os demônios. Eu falei, lá, minha filha agora vai transformar. E ela pega a arma. Minha filha, nossa arma é a palavra. E agora ela vai matar aqueles demônios. E não sei o quê. E aí minha filha foi ficando eufórica. É isso aí, mamãe. Não sei o quê. Eu falei, nós somos caçadoras de demônios. Pela graça de Deus. Mas tudo envolve música. E elas são meio que guardiãs de algo, né? Para proteger a cidade delas do mal. Minha filha, nós somos também protetoras desse mundo. Nós precisamos pregar o evangelho para proteger essas pessoas do maligno. Por isso que nós precisamos derrotar esses demônios na autoridade de Jesus. E foi no filme. No final, eu vou contar os spoilers, porque eu não estou indicando nada mesmo. E aí, no final, o que vence tudo lá é quando elas vão cantar uma música e todo mundo canta a música e fala que somos uma só voz. Nessa hora eu falei, minha filha, é o louvor. Quando a igreja louva, olha aí a camada do Espírito Santo protegendo essa cidade. Ela ficou eufórica, começou a pular no sofá. Mamãe, é o louvor. Aí toda vez que passa essa música, eu falo que é louvor, meio que ensinei. Ela fala, mamãe, é o louvor, é o louvor. Eu falei, é isso, minha filha, é o louvor, quebra cadeias. Aí o capetão, no final, morre, né? Perde lá, pro bem, graças a Deus.
Mas nós precisamos entender que o nosso lugar não é aqui. A gente não pode se moldar nos padrões de mundo. Nós somos livres. Mas nós somos livres para adorar a Deus. Quê? Não, pera. Não. Não, gente. Ai, então muda lá para a próxima figura. Empolguei, eu estou falando, eu empolgo. Eu começo achando que é tempo demais. Falei, nossa, o que eu vou falar nesse tanto de minuto aí? E aí sempre passa. O que eu estava falando antes do Isaac subir e me atrapalhar aqui? Isso. Nós não podemos. Nós somos livres para adorar a Deus. Só que tem pessoas que acham o seguinte: não, eu fui liberto da graça, pela graça. Eu posso fazer tudo. Mas você acha que combina isso? Você é livre agora para buscar o pecado? Não. Você tem que entender para que é essa liberdade que Deus te deu. Você tem um propósito. Abra sua Bíblia aí em Lucas capítulo 15. Tem 3 histórias aqui em Lucas capítulo 15. Primeiro aqui da ovelha perdida. E aqui ele fala que ele foi buscar o pastor. Põe no versículo 7. Digo-vos que assim haverá o maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Depois vem a dracma perdida. E fala de uma mulher que perdeu uma moeda. E aí no verso 10 diz: eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E aí vem, a partir do verso 11, uma outra história. Que a gente chama de filho pródigo, mas vou falar do filho perdido. Então eu tenho a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho perdido. É claro que ele não se perdeu por não saber o caminho. Ele se perdeu porque fez uma escolha errada. Mas meditando aqui eu pensei, será que é possível a gente se perder dentro de casa? Será que essa mensagem das parábolas aqui é para o povo que está lá fora? Não, aquele povo está perdido. Precisamos lá pregar para eles têm que se arrepender. Eu fiquei pensando, será que dentro da nossa casa a gente pode se perder? E aqui está falando da ovelha. Ovelha na Bíblia é a gente, não é? Ovelha está dentro de um rebanho. Depois vem a dracma, que foi perdida aonde? Dentro de casa. E depois vem um filho. Um filho que se perdeu. Você sabe que o centro da mensagem do Evangelho, da graça de Deus, é o perdão dos pecados. Você acha que não, mas o perdão dos pecados é um superpoder. E às vezes você fala assim, vou falar de perdão de pecados, mas um dos problemas da nossa distração, da nossa anestesia espiritual, é porque a gente acha que não erra mais. Não, eu tenho convicção da minha salvação, eu vou para o céu. Fato. Mas a gente erra. A gente erra um com os outros aqui. Mas a gente acha que a gente é tão maravilhoso. Não, imagina. A gente erra, a gente decepciona, a gente fala mal das pessoas, a gente trai as pessoas. Aqui em casa, ó. Mas a graça de Deus é tão maravilhosa, sabe por quê? Porque Jesus na cruz, Ele nos deu o perdão dos pecados. Em outras palavras, na prateleira de Deus, na prateleira de perdão, ela é infinita. E a Bíblia fala da alegria, em 3 pontos aqui de Lucas 15. Da alegria que é quando a pessoa se arrepende. Arrependimento é um estilo de vida nosso, sabia? Porque a gente peca contra Deus. A Bíblia fala que a gente rouba de Deus quando não dá dízimo e oferta. Meu Deus, se eu te falasse aqui, você já roubou de alguém, você ia falar, não, misericórdia.
Mas será que você já não roubou de Deus? E sinceramente, nós precisamos ter medo de nada. Nem de Deus. Mas o único que poderia fazer qualquer coisa, a Bíblia ainda fala assim, ó, ai daquele. Nós erramos. E a nossa vida é uma vida de perdão dos pecados. Nós como jovens, nós precisamos nos arrepender quando a gente erra. E você erra. Mas hoje nós temos uma geração tão intolerante, tão crítica, nossa, tão impaciente. Mas não é essa a nossa identidade. Nós somos filhos amados de Deus, que se arrepende. Porque se você reconhece que você precisa do perdão de Deus, vai acontecer um avivamento através do perdão uns pelos outros. Só que aí o diabo entra disfarçado e aí joga setas na sua mente, falando que você não errou. Você já viu a pessoa pedir perdão assim? Ó, estou pedindo perdão porque é o que eu tenho que fazer, mas errado eu não estou. Isso não é o coração de alguém que experimentou da graça de Deus. Eu tive convicção da minha conversão quando eu fui pedir perdão para alguém que não merecia o perdão. Mas sabe por que eu perdoei? Não é porque ninguém me mandou, não. É porque eu entendi que eu precisava do perdão de Deus, da graça de Deus. E a gente erra. Mas na nossa casa, nós precisamos aprender a receber o perdão dos pecados. Senão nossas relações vão ficar enfraquecidas. Nós vamos ser um povo duro. E a gente perde a nossa identidade de filho amado de Deus. Sabe por que você perdoa os irmãos? Porque você precisa do perdão de Deus. E aqui mostra essa alegria. Queria chamar meu marido aqui para orar por vocês. Mas na Bíblia diz que nós não devemos amar o mundo. E às vezes as coisas do mundo sufocam tanto o nosso coração que nos impede de desfrutar a graça de Deus. E aí eu não quero ser legalista, falar que pode ou não pode, mas será que você não precisa deixar coisas para poder experimentar entulhos na sua vida que tem te cegado, que tem te feito como aquele exemplo da fumaça, de você não estar enxergando? Olha, na cruz do Calvário, teve um ladrão lá, ele não precisou fazer nada para ser salvo. E de fato ninguém precisa fazer. Isso é o melhor dos presentes de Deus, porque nós não precisamos fazer nada para ser aceito. Mas talvez você esteja querendo ser aceito pela sua turma, e você tem se permitido fazer coisas fora da sua identidade, filho de Deus, para ser aceito por quem não merece, para um grupo de pessoas que Deus não te colocou. Então nós temos que importar mais com o coração de Deus, e nós somos aceitos. Você não precisa fazer nada. Porém, Jesus disse que para ser discípulo, pela graça de Deus, nós temos uma cruz que me permite fazer tudo, inclusive escolher não fazer também. Para a gente mudar para o próximo nível, às vezes nós precisamos resetar o aparelho. E o sangue de Jesus, ele lava tudo. Então talvez tenha área na sua vida que você precisa apertar o botãozinho lá, resetar. Não, vamos começar de novo, porque isso é muita graça de Deus. Deus está disposto a apagar o seu passado. Estou falando aqui de nós, tá? Não estou falando do povo lá fora, não. Apagar o nosso passado do pecado de ontem. E Ele está aqui disposto a entregar na sua mão, para que você possa mudar de nível, porque nós precisamos avançar. Nós precisamos brilhar. Próximo, Guilherme. Deus nos chamou para ser luz, e a luz tem que brilhar. Por causa do amor de Deus, o que vai nos impedir de entrar nas escolas,
de fazer a diferença nas células, de chegar aqui e adorar a Deus de todo o coração. Porque tem pessoas que frequentam nossos cultos, mas não conhecem Jesus ainda. Ele entrou na liturgia. Eu tenho crianças que sabem o que eu espero delas. Eu tenho crianças que levantam a mão e adora e ajoelha, mas não consegue vencer o pecado no celular. Nós precisamos ter um encontro com a graça de Deus. E o arrependimento é a porta de entrada para a nossa vida. O arrependimento, que é receber o perdão dos pecados, isso é muita graça de Deus, que nos purifica para um próximo nível. E essa mensagem que eu quero deixar para você: escolha. Você pode tudo, mas faça as escolhas certas em nome de Jesus.